Muito boa noite, caríssimos irmãos. Sejam todos bem-vindos ao Evangelho, Prece e Irradiação do Centro Espírita Cearense. Que neste momento possamos fechar os nossos olhos, abrir os nossos corações e elevar o nosso pensamento a Deus. E que os Espíritos amigos possam nos ajudar na compreensão hoje, para que assim possamos colocar em prática o que nos for revelado, e também levar aos demais irmãos esses ensinamentos. Para serenar ainda mais os nossos corações, ficamos com a prece para ter força e coragem, que nela diz: que eu nunca peça para ficar livre dos perigos, mas coragem para enfrentá-los. Que eu nunca mendigue paz para minha dor, mas coragem e coração forte para dominá-la. Que eu nunca procure aliados na batalha da vida, mas a minha própria força em ti. Que eu não anseie medrosamente pela salvação, mas esperança e paciência para conquistar a minha liberdade. Senhor, garante que eu não seja tão covarde para sentir a tua misericórdia apenas no meu triunfo. Permite-me encontrar o teu aperto de mão no meio do meu fracasso. Que assim seja. Boa noite a todos. Chegou o momento do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Itens 18, terceiro parágrafo e 19. Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade de existências. Está bem visto que aqui se trata de afeição real, de alma a alma, única, que sobrevive à destruição do corpo. Porquanto os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos, nenhum motivo têm para se procurarem no mundo dos espíritos. Duráveis somente o são as afeições espirituais. As de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. Ora, semelhante causa não subsiste no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre. No que concerne às pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, essas nada realmente são umas para as outras. A morte as separa na terra e no céu. A união e a afeição que existe entre pessoas, parentes, são um índice da simpatia anterior que as aproximou. Daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresentam com os dos seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ela não é da família. Dizendo-se isto, enuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros de meio de progresso. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco, ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que se lhes dispensam. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem. E desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na terra, como as raças e os povos. Caríssimos irmãos, percebamos no Evangelho de hoje sobre a afirmação da afinidade das almas no plano espiritual. Sabemos que lá no plano espiritual é regido pela lei da afinidade. Os espíritos se reúnem em grupos e famílias através de laços de simpatia, de afeição, pela semelhança de interesses e de inclinação. Assim, as afeições constituídas por laços espirituais
formadas pela afinidade de fluidos espirituais que se desenvolve pela manifestação dos sentimentos da alma, que levam as pessoas a sentirem prazer de estar juntas, independente do que se tem, independente do que se é ou do local em que estão. Não termina com a morte do corpo, porque a alma ama a outra alma. A afeição que tem por base a atração de fluidos materiais, sem estabelecer ou criar laços espirituais, permanece enquanto houver satisfação dos motivos que as criaram. Termina com a morte, nesse caso, ou antes dela, porque ama-se por amor a si próprio, por interesse ou por comunidade, e não pela pessoa amada. Ama-se pelo que a pessoa possa proporcionar para quem a ama. Houve uma atração fluídica entre fluidos materializados. Não houve uma formação de laços espirituais. Assim, encontram-se e permanecem juntos apenas os espíritos ligados pela afeição espiritual. A encarnação pode separá-los provisoriamente, mas sempre se reencontrando na erraticidade entre as reencarnações, podendo retornar juntos em algumas situações. Muitas vezes, um grupo permanece mais ou menos junto. Durante diversas reencarnações, embora uns estejam encarnados e outros não, encontrando-se durante os sonhos, mas sempre unidos pelo sentimento e pelo pensamento. Quando existe afeição espiritual, realmente pode-se amar o outro como pai, como mãe, como filho, irmão, esposo, amigo, porque esse é o sentimento eterno, constituído por laços espirituais que nada pode romper. A cada situação nova, em uma nova reencarnação, esse amor cresce em intensidade e sensibilidade, perdurando-se assim para sempre. Com a serenidade deste momento de vibração, vamos rogar a Deus um raio da luz do seu amor para tranquilizar nossas incertezas e nos ajudar a viver com fé, esperança e amor, e assim conduzirmos nossas ações, nossa boa vontade em servir ao próximo. Querido Jesus, nosso Mestre Maior, precisamos estar sintonizados com a paz e a luz divina, e com a boa espiritualidade, fluidificarmos nossas águas, para que possamos beber e ofertar através dos nossos bons pensamentos, as boas energias, o remédio, que todas as pessoas que hoje pedimos vibrações de luz em suas vidas sejam atendidas. Assim seja. Boa noite.